Olá, vamos falar hoje sobre indicador de acidente de trabalho, nesse mais um vídeo do Minuto na GE Pessoas. Eu vou falar para vocês da fórmula do indicador e como a gente trabalha os resultados que a gente obtém a partir dessa inserção. Bom, então é uma taxa que mede quantitativamente o número de acidentes de trabalho numa unidade. A representação dessa fórmula é o número de acidentes de trabalho vezes 100, dividido pelo número de funcionários ativos no cadastro do hospital. Quando nós falamos de número de cadastro ativo no hospital, nós estamos falando também dos funcionários terceirizados. Então é importante que o Recursos Humanos tenha todas essas informações, não só dos profissionais contratados da instituição, mas o controle dos acidentes de trabalho relacionados aos terceiros. Bom, qual é a importância desse indicador? A identificação dos níveis de risco. Todo hospital tem diferentes áreas com níveis de risco diferenciados. Um exemplo, a central de material, onde eu tenho material muito contaminado, que pode ocasionar acidentes de trabalho grave e pode, consequentemente, afastar esse profissional das atividades. Ou seja, esse indicador pode impactar no indicador de absenteísmo quando eu tenho o afastamento pelo acidente ou uma consequência aí por uma doença ocupacional. É importante também para indicação de programas de prevenção, ou seja, não só de uso adequado de EPI, dos processos de trabalho, de como esse profissional vai ser inserido nos novos treinamentos. É importante o registro da série histórica, porque aí eu consigo ter uma análise mais refinada desse indicador, ou seja, eu consigo identificar qual o período de maior ocorrência, qual o setor que está mais vulnerável a esse tipo de acidente, e o tipo de lesão. Então a lesão acontece mais nas mãos, no rosto, com respingo, o profissional estava usando óculos adequado, não estava, qual era o tipo de procedimento que ele estava efetuando, ele conseguiu ver qual era a abrangência da possibilidade de acontecer um acidente ou não e se precaver usando os EPIs. E também a indicação da ocorrência de doenças profissionais. Como eu disse, quando a gente mexe principalmente com um acidente com material contaminado, a gente tem esse desdobramento, podem ocorrer doenças. Por isso a gente tem que sempre trabalhar na cultura da prevenção. Como a gente deve analisar os dados então? Então, levando em consideração a frequência, a gravidade e o custo, a gente tem principalmente em relação a essa análise de dados, a indicação dos pontos de melhoria. Então, se eu consigo analisar se o material está adequado, se o profissional consegue ter facilidade na manipulação desse material ou não, se é relacionado ao processo de trabalho, se foi um excesso de demanda, se é o número de profissionais reduzido naquele setor. Então, eu consigo ter toda essa análise em relação a esses dados e, principalmente, promover a cultura da prevenção, né? Diminuindo. Esse indicador tem que ser o mais próximo possível do zero. Como lidar com os resultados? Bom, a exposição relacionada aos riscos, né? Quando a gente tem sempre esses desdobramentos, eu preciso estar atento enquanto recursos humanos, enquanto área de segurança, para os aspectos sociais envolvidos, né? Se eu tenho acidente com material biológico e o profissional vai precisar fazer um acompanhamento, isso vai refletir também na vida social dele. Novamente, a questão dos indicadores de proteção e prevenção da segurança ocupacional e os perfis relacionados às doenças ocupacionais. Muito obrigada. Acho que vocês obtiveram aí algumas informações de como aferir esse indicador, como mensurar e como fazer o acompanhamento e análise de dados. Obrigada.